tem briga aí no bolsonarismo, hein? Começou aí o abandono dos sertanejos ao Bolsonaro. Ó, essa semana, o senador Cajuru, que é muito amigo aí de vários cantores sertanejos, né? Ele é de Goiás, se encontrou com o Lula. E ele está articulando um encontro que deve ter nessa semana ou na próxima de cantores sertanejos com o Lula. Esses cantores sertanejos, todos eles, apoiavam até outro dia o Bolsonaro. Porém, agora já não mais. Agora eles querem apoiar o Lula. Então, estão todos eles pulando de barco. O único cantor aí que parece que não será convidado de jeito nenhum é o Gustavo Lima. De resto, os outros todos estão fazendo fila para se encontrar com o Lula. A coisa tá feia aí pro Bolsonaro, porque um dos pilares aí da extrema-direita era usar artistas para ficar fazendo campanha vazia. E ele, o Bolsonaro, ele apostava muito nisso. Eu dou um exemplo, quando começou a pandemia e começaram aquelas lives dos sertanejos, todos eles faziam propaganda do Bolsonaro nas lives. Todos eles. O pior, o mais sujo, é o Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima aproveitava as lives que eram vistas por 2, 3, 4 milhões de pessoas simultaneamente, e depois, no total, eram vistas por mais de 10 milhões de pessoas. Ele aproveitava essas lives para emitir mentiras, fake news, a favor do Bolsonaro. Ele chegou a dizer numa live que, olha, o Bolsonaro é quem fez a transposição do Rio São Francisco e levou água para o Nordeste. Outros passaram aí tantos anos e não fizeram a obra. O Bolsonaro foi lá e em menos de 2 anos ele já fez a obra. Que era uma mentira, né? O governo Lula e Dilma fizeram 98% da obra. A Dilma sofreu um golpe pouco antes da obra acabar e o Michel Temer deixou a obra quase paralisada. Aí o Bolsonaro finalizou alguns trechos porque ele sabia que podia fazer esse discurso, só porque ele sabia que podia fazer esse tipo de discurso fajuto, e aí ele paga, muito bem pago, esses artistas fajutos para fazer propaganda dele. E aí tem outros artistas aí que também chegaram a fazer na época propaganda pro Bolsonaro. Eu lembro do Bruno e Marrone, que tem aí um monte de problema aí na justiça. Fizeram uma live, eles acabaram a live deles falando Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, lá o slogan do Bolsonaro. Uma live, inclusive, que nessas lives aí, que esses cantores ficavam trêbados. Eles bebiam assim até cair, davam um péssimo exemplo. Assim, pra mim não tem problema nenhum a pessoa beber em casa, não tá fazendo mal pra ninguém, ok. Só que eles davam exemplos, porque tinha criança olhando e eles faziam a live para se embebedar mesmo, e estavam quase caindo e cantando. No caso do Bruno e Marrone, o Bruno estava humilhando o Marrone ali na frente de todo mundo e tudo mais, uma coisa feia. Pois bem, depois, esses sertanejos, na véspera da eleição, se encontraram com o Bolsonaro e o Bolsonaro fez uma promessa para eles. Qual era a promessa? A promessa de perdoar dívidas milionárias, multimilionárias, que muitos desses sertanejos, se não todos, todos talvez não, mas a esmagadora maioria deles tem. Essas dívidas, eu vou explicar qual é o esqueminha deles, para não pagar imposto, viu? E aí depois da reunião, eu lembro que eles fizeram isso aqui, parecia velório. Olha a carinha de bunda do Zezé de Camargo, carinha de bunda do Leonardo, Carla Zambelli também lá com cara de bunda, quando o Bolsonaro ainda achava que a Zambelli era bolsonarista, né? Aqui o Chitãozinho Chororó, tem algumas fotos na sala do Gustavo Lima. Gustavo Lima também, tava com um semblante assim de deu ruim, hein? Vou ter que pagar imposto, vou me ferrar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, alguns sertanejos, eu não posso citar o nome, o Brasil é o país em que é o poste que faz xixi no cachorro, mas dá um Google se você tiver aí curiosidade para saber quem, que você vai achar. Alguns sertanejos, eles têm um esquema para não pagar imposto. Como é que é? Primeiro, eles ficam todos ricos com prefeitos bolsonaristas que pagam para eles shows sem licitação, muito acima do valor de mercado. Dou um exemplo, o Gustavo Lima vai fazer um show numa cidade com 46 mil habitantes e vão pagar 1 milhão e 100 mil reais para ele de cachê. Se ele tentar vender ingresso numa cidade com 46 mil habitantes, para ele ganhar 1 milhão e 100 mil reais, ele vai precisar que cada um dos habitantes, até os bebês recém-nascidos e até os mais idosos habitantes, até quem for surdo, todos paguem para ele pelo menos aí 25, 27 reais de ingresso. Essa é a conta. Todos os habitantes da cidade pagando 25 reais, o Gustavo Lima consegue lucrar aí 1 milhão e pouco no show numa cidade com 46 mil habitantes. Lembre-se, eu não estou aqui calculando o custo que ele vai ter de publicidade, o custo que ele vai ter de alugar um lugar, um local, né? Alugar um local, o custo que ele vai ter com a montagem do show. Não estou calculando nada disso, só ingresso. Nesse caso, não. Ele não tem custo nenhum de publicidade, custo nenhum com o local para montar o show, nada. Ele só ganha 1 milhão e 100 mil reais limpo. Só que para esses sertanejos aí, não posso falar Gustavo Lima, mas dá um Google aí que você vai ver quem.
não é suficiente. Então o que eles fazem? Eles criam um CNPJ e criam uma empresa de produção artística. Eu coloco entre aspas, porque é uma coisa mais... Fazem a produção, né? Tem o show, só que eles criam um CNPJ só para não pagar imposto. Aí, todos os gastos que eles eventualmente têm, eles colocam na conta dessa empresa. E eles fazem o recebimento por essa empresa e pelo CNPJ que eles recebem, eles transferem pro cantor, que tem aí a sua fortuna ganhando dinheiro sem licitação. E aí o que acontece? Eles vão usando o CNPJ, não pagam dívida trabalhista, não pagam direitos trabalhistas, não pagam imposto de nada, e aí o que acontece? Em algum momento o CNPJ fica sujo e começa a ser cobrado. Aí o que eles fazem? Esse CNPJ geralmente está no nome de algum laranja, ou pertence a outros CNPJs que aí também estarão no nome de laranjas. E aí nunca é cobrado. Porque o governo, a Receita Federal, no caso, não consegue achar quem é o verdadeiro dono disso. Então, fica lá um processo na Receita Federal e eles não pagam nada. É isso que acontece, viu? Muitos sertanejos fazem isso. Então, quando você vê um sertanejo na sua casa de 70 milhões de reais, uma baita mansão, saiba, esse pessoal aí, assim como o Neymar, que apoiou o Bolsonaro e passou a apoiar ferrenhamente o Bolsonaro, depois de uma reunião com o Paulo Guedes e do pai do Bolsonaro, do pai do Neymar com o Bolsonaro, em que eles acordaram ali que o Neymar ia ter mais de 180 milhões de reais perdoados pela Receita Federal, os sertanejos tiveram ali a promessa de que, esses processos aí que tem contra vocês, alguns aí também de dezenas de milhões de reais, esquece isso que a gente vai dar um jeito via Paulo Guedes, via Ministério da Economia. Pois bem, aí estavam todos com cara de bunda ali, porque deu ruim, deu bem ruim. Lembremos que o Bolsonaro também pagava, ele chegou a pagar sem licitação para a esposa do Gustavo Lima fazer posts, stories nas redes sociais elogiando o governo. Engraçado, né? Imagina, ele pagou 70 mil para a esposa do Gustavo Lima fazer stories. Imagina se o Lula pagasse 70 mil para algum influenciador aí, petista, fazer 7 stories. Aí eu falar que é gabinete do ódio, né? Mas o Bolsonaro podia com o Gustavo Lima. E ele fazia fake news na live dele e a esposa fazia fake news nas redes sociais. Aí pode, né? Aí podia. Pois bem, então eles tinham ali a parceria. O que acontece é o seguinte, Bolsonaro está fora do baralho e agora esses sertanejos resolveram o seguinte, vamos falar com quem dá as cartas no Brasil hoje, que é o Lula. Aí o Cajuru disse aí ao portal O Globo que ele esteve com o Leonardo, que ele disse que é muito amigo dele, nessa semana, e que vai ter aí uma reunião do Leonardo, mesmo que estava ali com o Bolsonaro, e outros sertanejos com o Lula, e que essa reunião estava marcada para ser num sábado, talvez sábado passado ou neste. Porém, ele não deu detalhes. Porém, a reunião não aconteceu porque sexta e sábado eles fazem show. E aí não dava para ser num sábado. Então vai ser num dia de semana. Já está acordado isso aí. O Globo, o jornal o Lauro Jardim, ele entrou em contato com o Bruno Marrone, com alguns outros sertanejos bolsonaristas, que disseram que não foram convidados ainda. Mas não negaram que vão. Se forem convidados e for ter a reunião, eles vão. A assessoria do Leonardo, segundo o Cajuru, a assessoria do Leonardo negou estrategicamente. Por quê? Porque eles não querem melindrar o bolsonarismo muito, falando, vai ter mesmo uma reunião aqui. Eles preferem que fique tudo em segredo até que tenha a reunião de fato. Para não ter ali algum risco de falar, vai ter a reunião, e aí alguém trabalha nos bastidores, os traidores, para que a reunião não aconteça. Alguém vai lá e tenta puxar o tapete. Então eles negam. Segundo o Cajuru, estrategicamente eles negam publicamente, mas nos bastidores vai ter reunião. É engraçado que o Cajuru fala que é amigo do Leonardo há mais de 30 anos, ele chama o Leonardo de mentiroso na cara dura. Ele nega, mas vai ter sim. Ele está negando estrategicamente, ou seja, ele está mentindo para a opinião pública e para os jornalistas. Literalmente, mentindo. É bolsominion, né? É bolsominion. Pois bem, então vai ter aí em breve a reunião desse pessoal. Não sei o que eles vão pedir para o Lula, provavelmente vão pedir isso aí. O Lula nunca foi de dar esse tipo aí de isenção para... Ainda mais para a artista que ficou fazendo campanha para o Bolsonaro. Isso aí que eu te mostrei, essas fotos aí, isso foi em outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, durante a campanha eleitoral, todos eles com cara de bunda ali do lado do Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro atacava o processo eleitoral, atacava as urnas eletrônicas, atacava o Tribunal Superior Eleitoral, atacava
as urnas, o TSE atacava o Alexandre de Moraes e insinuava ali que a eleição estava sendo fraudada e tudo mais. E aí eles ficavam do lado do Bolsonaro. Até o Datena foi lá, de óculos escuros também, ficar do lado do Bolsonaro, uma coisa patética que fez o Datena. Pois bem, aí agora, todos eles vão... Eu quero ver a foto, a carinha de bunda que eles vão estar na foto do lado do Lula. O Leonardo também foi no programa do Cajuru, e aí o Cajuru perguntou para ele sobre o Bolsonaro e perguntou sobre o Lula. E aí ele não criticou o Lula, não. É engraçado, né? Em 2022 estava criticando, aí agora já não. Ele falou que o Lula é muito popular e um grande, um dos maiores estrategistas da história do Brasil. Só elogios ao Lula. Aí é fogo, hein? Não criticou o Bolsonaro também. Ele falou que o Bolsonaro tentou fazer um tipo de governo que no Brasil jamais colaria. Também não elogiou. Ao Lula, ele é muito popular, um grande estrategista. Ó, elogio. Você pode falar que, ó, mas ele não falou que o Lula é bom, falou que é estrategista. Tá, mas não falou que é ruim. Ao Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro tentou implantar um governo que jamais colaria no Brasil. Você pode até falar, pô, realmente, ele tentou implantar uma ditadura. Uma ditadura de extrema-direita foi o que ele tentou implantar. Talvez ali o Leonardo tenha, como bom bolsonarista, não sei se existe bom bolsonarista, ele tentou dizer ali que o Bolsonaro tentou fazer uma revolucionária, o Brasil para melhor e tal, mas ele não usou essa palavra. Ele usou as palavras que eu te disse aqui. O Bolsonaro tentou fazer um governo que jamais colaria no Brasil. Pronto. Então, também não foi um elogio muito, não. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.